Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 13 da história Amor Egoísta. Na cena seguinte, vemos Yumin trocando mensagens com Yeondo, onde ela fala que descobriu vários restaurantes e cafeterias bem legais, que abriram ali pela vizinhança dele, e menciona que já que seu ex também mora na área, eles têm bastante chances de esbarrarem com ele em um desses lugares, e que então, a partir de agora, eles irão se encontrar sempre na vizinhança de Yeondo. Em seguida, já podemos ver os dois se encontrando. Eles se cumprimentam e em seguida já começam a caminhar pelo bairro. E assim eles continuam fazendo em todos os seus encontros, em vários lugares diferentes, mas sempre pela vizinhança dele. E ao fim de todos os encontros, Yumi sempre insiste em levar Yeondo até em casa. Isso claramente o deixa desconfortável, e ele reclama, perguntando o porquê disso. O que Yumi responde dizendo que é porque eles sempre se encontram próximo da casa dele. Mas Yeondo rebate e diz que ainda assim ele está bem e que dessa vez é ele quem vai levá-la para casa. Porém Yumi, sendo teimosa, diz que não irá embora até que veja ele entrando em casa. Ele acaba desistindo de debater com ela e se dirige até a entrada enquanto se despede. Yumi acena com um sorriso e diz tchau. Mas assim que Yeondo sai do seu campo de vista, sua expressão muda completamente para uma expressão de tristeza. Em seguida, a cena muda, nos levando até o apartamento de Yeondo. Ele acabou de sair do banho e está sentado encarando seu celular. Ele olha as fotos que tirou de Yumin durante seus encontros e pensa que não fazia ideia que seu bairro havia se tornado tão popular, mas que ainda assim o número de pessoas circulando não aumentou tanto assim. Ele continua a passar as fotos e se pergunta quando foi que tirou tantas, e pensa que não é como se precisasse postar tantas fotos assim no seu perfil. Entre todas aquelas fotos, ele vê uma onde Yumin está sorrindo com o rosto sujo de sorvete. Ele pensa que aquela foto ficou muito boa e se pergunta o porquê ela estava tão feliz, mesmo com sorvete espalhado pelo rosto. Ele continua olhando para a foto e não consegue deixar de sorrir, enquanto pensa que deveria mandar aquela foto para Yumi, pois com certeza ela iria gostar. Mas de repente, interrompendo seus pensamentos, ele recebe uma ligação de Yumi. Ele se pergunta o porquê de ela estar ligando tão tarde e pensa que eles não fizeram nenhum plano de se ver naquela noite. Mas na verdade, o que acontecia era que Yumi estava do lado de fora do prédio dele. Com um sorriso no rosto e meio grogue, ela segurava um pacote. E Ando, percebendo o estado dela, pergunta: "O que é isso? Você está bêbada? Como que chegou até aqui?" Mas Yumin apenas empurra o pacote para ele e, falando meio mole, explica que foi de táxi e que ele está esperando ela ali na esquina. Ela fala também que aquilo são doces que ela comprou para ele. Ela continua e fala: "É da minha confeitaria favorita. É super gostoso. Você sabe o quanto eu amo doces." E Yeondo, incrédulo, pergunta se ela foi até ali, no meio da noite, apenas para dar isso a ele. O que Yumi responde: "Aham, estou muito grata por você, Yeondo, e me sinto meio mal também. Isso vai te ajudar a dormir bem. Não vai precisar sair para caminhar no meio da noite, só para poder pegar no sono." Ela continua e fala que ele só pode comer um essa noite, pois se comer demais antes de dormir, ele pode ter refluxo. Yeondo olha para ela e agradece pela gentileza. Yumi, com uma expressão de satisfeita, sorri e diz: "Ok." E em seguida, ela se vira e diz que então já vai indo, mas Yeondo a impede e fala para ela esperar. Segurando a blusa dela, ele fala: "Venha para o meu restaurante sempre que tiver um tempo." Olhando para ela, com um sorriso gentil, ele continua e fala: "Farei o que você quiser." Em seguida, já podemos ver o táxi se afastando, e Ando fica parado, olhando ela ir embora, enquanto segura o pacote que ela lhe deu. Mas de repente, ele escuta alguém chamando seu nome, e perguntando o que ele faz ali fora tão tarde. Ele olha para ver, e é Iseon, que está carregando um amigo bêbado. E Ando responde que uma amiga passou por ali, e pergunta se ele acabou de sair do trabalho. O que Iseon responde dizendo que mais ou menos. Na verdade, ele saiu para beber com um amigo depois do trabalho. Ele menciona que seu amigo acabou de voltar do exterior e ficou tão empolgado por estar de volta que acabou exagerando. E Yeondo pergunta se ele precisa de ajuda, mas Iseon diz que está tudo bem. Ele diz que consegue lidar sozinho. Mas de repente, o amigo bêbado de Iseon se vira para Yeondo e começa a falar todo cheio de emoção. "Olha, quem é esse gato? E o que é isso na sua mão? Quer beber um pouco comigo?" Yeondo se assusta e, abraçando o pacote, ele dá um passo para trás. Iseon pede desculpas e diz que seu amigo ainda está muito bêbado. Enquanto falava, algo acaba chamando sua atenção. Ele percebe que o pacote que Yeondo segurava é da confeitaria favorita de Yumin.
Mas deixando isso de lado, ele diz que precisa subir agora, pois precisa colocar seu amigo para descansar. Mas seu amigo protesta e diz que quer beber mais, eles três juntos. Ieondo, não dando atenção para o bêbado, apenas diz que tudo bem e se despede. E Seon se vira e começa a levar seu amigo para dentro, enquanto ele ainda continua a resmungar, dizendo que ele é muito malvado e que ele deveria ter apresentado eles. Mas Seon apenas fala para ele ficar quieto. Enquanto eles se afastam, Ieondo fica ali parado, agarrado no pacote que Yumin deu para ele, olhando aquela cena toda com uma cara bem engraçada. Alguns dias depois, no restaurante de Ieondo, ele está ansioso para ver Yumin. Sempre que ouve um barulho de alguém chegando, ele olha pensando que poderia ser ela. Ele passa o dia todo assim, e já chegando ao fim do dia, Taejeon fala que os últimos clientes já saíram e menciona que irá fechar o restaurante. Mas Ieondo não reage, permanecendo em silêncio, sem nem ao menos olhar para ele. Então Taejeon reforça que pretende fechar as portas e pergunta se ele ouviu. Porém, Ieondo ainda continua igual, completamente sem reação. Isso faz Taejeon questionar: o que será que deu nele? E pensa que por algum motivo ele parece determinado naquele dia. Então ele questiona se Ieondo ainda não quer encerrar o expediente e ir para casa. Enquanto Ieondo, pensativo, imagina que Yumin tem estado bem ocupado ultimamente, então talvez ela acabe aparecendo mais tarde. Ele pensa também que apesar de ela não ter mencionado nada sobre ir lá naquele dia, só por via das dúvidas, ele acha melhor esperar mais um pouco. Então ele fala para Taejeon que ele pode ir para casa e menciona que ele mesmo irá fechar o restaurante depois. Animado por finalizar seu dia de trabalho, Taejeon agradece e deseja uma boa noite para Ieondo. Em seguida, somos levados até Yumi, que ainda está em seu escritório, trabalhando concentrada, até que seu celular começa a tocar, desviando sua atenção. Ela olha e vê que é sua mãe ligando. Então atende animada, chamando pela mãe e perguntando se ela está bem. Porém, a mesma não responde com tanta animação. Ela começa a gritar com Yumin, reclamando de como ela pôde nunca vir visitar ela, e pergunta se Yumin se esqueceu de sua própria mãe. Yumin tenta explicar, dizendo que já havia mencionado antes, que seu trabalho tem estado bem puxado ultimamente, e comenta que ela é a dona, então tem que trabalhar mais do que todos. Mas sua mãe rebate dizendo que ela não pode estar tão ocupada assim, e que ela sabe muito bem que ela tem saído com seus amigos. Ao ouvir isso, Yumin começa a soar frio, e gaguejando tenta explicar que foi só um passeio rápido, e que isso porque eles moram perto dela, então é bem mais fácil de programar. Mas ainda agitada, sua mãe responde dizendo que se ela tem tempo sobrando, deveria arrumar logo um namorado, mas alerta para que ela não se envolva com um cara medíocre como o Seon de novo. Ao ouvir isso, Yumi se sente estranha. Ela baixa a cabeça levando a mão até seu rosto e suspira. Em seguida fala para sua mãe que apesar de ela e Seon terem terminado, ambas sabem que ele é uma pessoa boa, e completa dizendo que ele sempre foi ótimo para elas, então ela não deveria falar dessa forma. Sua mãe responde que sim, ele é uma boa pessoa, mas não era um bom namorado. E fala que sempre odiou como ela sempre fazia tudo por ele. Desde o início, ela sempre agiu como se fosse parte daquela família, e no fim, eles acabaram terminando. Claramente já cansada daquela conversa, Yumi diz que ela está certa, eles terminaram, então pede que, por favor, ela pare de falar sobre isso. Então, mudando de tópico, sua mãe apenas fala que se ela não for visitá-la logo, ela irá aparecer de surpresa na casa de Yumi. O que Yumi responde apenas dizendo que tudo bem, e em seguida se despede, desejando uma boa noite para ela. Assim que desliga o telefone, ela debruça sobre a mesa, enquanto pensa que é exatamente por isso que ela não quer ir ver a sua mãe. Se sentindo exausta, ela pensa em como tudo isso foi estressante, e imagina que um docinho agora iria cair muito bem. Mas tirando ela de seus pensamentos, seu telefone começa a tocar novamente. Mas dessa vez é Ieondo quem está ligando. Ela atende, o cumprimentando e perguntando se está tudo bem. Na ligação, ele menciona que ela não apareceu mais no restaurante e comenta que havia dito que faria algo gostoso para ela. Yumin fala que estava planejando ir, mas acabou ficando tão ocupada que não conseguiu sair. Ela começa a se lamentar de seu cansaço e diz que ainda está no escritório. Então Ieondo pergunta se ela gostaria que ele levasse um lanche para ela, o que provavelmente ela concordou, pois em seguida vemos que Ieondo está batendo na porta do escritório, avisando que já chegou. Yumin rapidamente se levanta e responde que já está indo. Ela abre a porta e o recebe dizendo: "Bem-vindo ao meu pacato escritório." Então, abrindo um belo sorriso, ele pergunta se pode entrar. Aquela expressão no rosto dele, um sorriso suave e sincero, era algo ao qual Yumin realmente não esperava. Ela acaba perdendo a fala por um momento, mas em seguida responde meio sem jeito, que claro, ele pode entrar. Mas em sua mente ela pensa, porque ele parece estar brilhando.
e imagina que nem parece que ele passou o dia todo trabalhando. Em seguida, vemos ela abrindo os lanches que Yeondo trouxe. Ela fica surpresa e pergunta se foi ele mesmo quem fez tudo. Ele diz que sim, são simples de fazer, então foi bem rápido de preparar. Sem perder tempo, Yumin começa a provar cada um deles e fica maravilhada com o sabor. Ela elogia Yeondo, dizendo que ele é incrível e fala que realmente está delicioso. Ele agradece e menciona que não trouxe muitos, porque parece que ela se preocupa com o refluxo, mas pensa que talvez devesse ter feito mais. Ainda com a boca cheia, Yumin diz que não, aquilo é o bastante. Então Yeondo pega mais uma sacola e fala que queria dar aquilo para ela, quando ela fosse ao restaurante. Mas como ela não apareceu, ele resolveu levar para ela. Yumin pega a sacola com curiosidade e agradece, enquanto Yeondo explica que se lembrou de que ela havia dito que gostava de doces, então ele fez alguns. Ela fica surpresa e pergunta: "O quê? Você fez doces para mim?" Ela pega a caixa de dentro da sacola e, observando os doces preparados com tanto cuidado e capricho, menciona que não sabia que ele fazia doces também. Enquanto Yumi devora os doces com satisfação, ele menciona que começou a praticar a fazer doces há alguns dias, porque ela disse que gostava, então ele quis tentar. Ao ouvir isso, Yumi se surpreende e pergunta: "Está dizendo que está aprendendo a fazer sobremesas por minha causa?" O que Yeondo responde sem hesitar que sim, e pede para que ela experimente e diga o que achou. Yumi continua a degustar o doce, mas em sua mente se pergunta se ele realmente aprendeu a fazer doces só por causa dela. Ela pensa que não deve ser isso, que como ele é um chefe, então deve ser normal para ele cozinhar para os outros. Ela olha para ele e pensa que se fosse qualquer outra pessoa que não fosse Yeondo, ela estaria interpretando suas intenções de outra forma. Então ela fala para ele: "Se você é legal assim com seus amigos, deveria ser extremamente bom com sua namorada, né?" Ao ouvir essa pergunta, Yeondo se reencosta na cadeira e com uma expressão pensativa diz: "Bom, não tenho certeza." Então Yumin fala com um tom brincalhão, que se ela fosse a namorada dele, teria perturbado ele todos os dias para que cozinhasse para ela. Mas Yeondo responde, questionando por que isso seria uma perturbação, e menciona que um namorado deveria cozinhar para sua namorada todos os dias se ele a ama. Incrédula, Yumin diz: "Ah, fala sério. Então o que você faria se eu te pedisse para limpar a casa e lavar as roupas também? Não seria chato?" Mas ele responde que faria isso com prazer, mesmo sem ela pedir. Surpresa, Yumin fala: "Ah, mesmo? Mas por quê?" E Ando responde: "Não é normal querer cuidar da pessoa que amo? Eu iria querer que a pessoa que amo viva em uma casa limpa e que se alimente bem. Eu iria querer fazer todo o trabalho pesado por ela. Dessa forma, eu poderia protegê-la de ter que passar por quaisquer dificuldades. Eu iria querer que ela não tivesse com o que se preocupar e se sentisse livre para me amar." Com a cabeça baixa, ele finaliza perguntando para Yumin se ela o acha estranho por pensar assim. O trauma do coitado foi grande. Alguém conta pra ele que estranha é aquela ex manipuladora e narcisista dele. Mas continuando, a história nos leva ao passado, nos mostrando um jovem Yeondo, de apenas 16 anos de idade. Ele está com um olhar triste e cabisbaixo, enquanto seus pais anunciam que estão se divorciando, mas mencionam que apesar disso, o amor deles por ele nunca irá mudar. Yeondo fica apenas parado, em silêncio e com uma expressão triste, enquanto seus pais continuam falando. Eles dizem que agora ele já está no ensino médio, então acham que ele conseguirá viver por conta própria, sem nenhum problema. E também que ambos irão enviar dinheiro para ele todo mês, mas ele deve avisar se precisar de alguma outra coisa. E finalizam dizendo que irão ligar para ele mais tarde. Logo após falarem tudo o que queriam, eles saem, deixando Yeondo sozinho. Diante de toda aquela situação, ele continua ali parado, com um olhar baixo, e pensa que eles não deveriam estar negligenciando ele desse jeito se realmente o amasse. Então, voltando para o momento atual, para o momento onde Yeondo está desabafando com Yumin. Yumin, que permaneceu em silêncio enquanto ele falava, após um momento pensativa, decide falar. Ela olha para ele e o surpreende dizendo que, na verdade, ele soa como um pai adorando seu filho. Essas palavras fazem Yeondo ficar pensativo, e ponderando, ele imagina que nunca havia pensado desse jeito, mas até que faz sentido. E Yumin continua e diz que cada pessoa tem sua própria forma de amar, e que este é apenas o jeito dele de demonstrar amor. Então, ela não acha que isso seja estranho. Mas, ainda assim, isso pode ser um pouco preocupante, já que a pessoa com quem ele namorar pode acabar se acostumando com sua tendência de cuidar dela e acabar abusando disso.
E se algo assim acontecesse, eventualmente ele acabaria se sentindo cansado de fazer tudo por alguém que não aprecia seus gestos e seus esforços. Ao ouvir isso, Yeondo fica pensativo por um momento. E então, levando a mão até o rosto, ele suspira e diz: você é bem astuta. Yumi responde dizendo que é só a opinião dela, então ele pode ignorar se quiser. Mas Yeondo, ainda com uma expressão pensativa, fala que ultimamente tem se perguntado sobre isso. Ele se pergunta se ele a tivesse amado de outro jeito, as coisas teriam terminado melhores? Ele se pergunta se talvez tenha sido culpa dele, que a relação virou essa bagunça. Pois quando a relação deles começou, as coisas eram bem diferentes. Então será que ela mudou nos últimos anos por culpa dele? Mais uma vez, após ouvir o que ele diz, Yumin fica em silêncio por um momento. Então, levando a mão até ele, ela chama por seu nome. Então, de repente, com uma áurea sombria, ela se colocou diante dele e, apertando seu ombro, disse: "Não ouse falar algo assim. Sai dessa, agora mesmo." E Yeondo, suando frio, chama pelo nome dela com a voz meio trêmula. Mas Yumin não para e continua a falar de forma assustadora. Que numa situação dessas, ele tem que culpar o outro e não a ele mesmo. E Yeondo, sem entender nada, olha para ela assustado e com a voz trêmula pergunta: "O quê?" Então Yumin, ainda agarrando seus ombros, começa a gritar: "Nosso relacionamento ter falhado é culpa sua. Repita isso." Yeondo, ainda sem entender, pergunta: "Por quê?" Mas sem dar explicações, Yumin grita de novo: "Anda, fala!" Se sentindo pressionado, Yeondo acaba falando: "É sua culpa." E Yumin continua gritando, mandando ele repetir tudo o que ela disser. "Eu fiz tudo certo, mas você arruinou tudo." Ainda relutante, Yeondo diz que isso é ir um pouco longe demais. Mas Yumin não aceita os seus protestos e continua gritando: "Vamos lá, apenas repita." O que, se sentindo sem graça, Yeondo faz, deixando Yumin satisfeita. Em seguida, a cena muda e já podemos ver os dois caminhando do lado de fora. Porém, Yumi ainda continua falando em um tom repreensivo que, sempre que ele começar a se culpar, ele precisa repetir essas coisas, e pergunta se ele entendeu. Yeondo olha para ela e diz que ok, tudo bem, e pede para que agora ela por favor só entre no carro. Eles entram no carro, mas Yumi ainda continua, falando que um relacionamento precisa de duas pessoas para existir. Então, de jeito nenhum, ele pode ser o único responsável pelo término. O que Yeondo rebate, dizendo, se ela não havia acabado de falar, que ele tinha que culpar a sua ex por tudo, e diz que dessa forma ela está se contradizendo. Mas Yumin responde que disse isso porque ele já estava se culpando, então ela apenas queria equilibrar as coisas. Pois o justo é compartilhar a culpa, ao invés de carregar o peso inteiro nas próprias costas. Yeondo olha para ela surpreso, mas não diz nada. Então, fungando, Yumin diz que, para ser honesta, ela queria mesmo culpar a ex dele por tudo. Yeondo diz que isso é um pouco egoísta, mas irritada, Yumi rebate dizendo que não pode evitar, pois ela protege as pessoas importantes para ela. Ao ouvir isso, Yeondo se vira para ela e pergunta: "Sou uma pessoa importante para você?" E com um sorriso gentil, Yumin diz: "É claro." E em seguida ela pergunta: "Não é o mesmo para você? Afinal, se deu o trabalho de fazer e me trazer esses doces maravilhosos." O que Yeondo responde um pouco sem graça, que ele acha que é isso mesmo. Ele continuou dirigindo em silêncio, enquanto pensava sobre tudo aquilo. E Yeondo nunca teve uma amiga antes. Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio foram em uma escola só para garotos. Então, ele sempre se sentiu mais confortável com outros homens. E assim que teve idade suficiente, começou uma carreira como cozinheiro, onde teve contato com pessoas mais velhas e de personalidade forte. Além disso, quando começou a namorar Soo-jeong, não teve qualquer interesse em fazer novos amigos. Não é de se surpreender que nunca fez muitas conexões significantes. Então, Yumin é a primeira amiga mulher que Yeondo fez em toda a sua vida. Talvez seja por isso que ele a vê de forma diferente do que o resto dos seus amigos. Pensando sobre todas essas coisas, Yeondo olha para ela e imagina que realmente faz sentido. Ela não apenas é sua primeira amiga, mas ela também entende o que ele está passando, por estar na mesma situação que ele. Mas tirando ele de seus pensamentos, Yumi se lembra e menciona que Taejeon disse que as flores de cerejeiras logo vão estar completamente florescidas. Yeondo diz que sim, e que ele também havia comentado que queria ir, eles quatro, aproveitar para ver elas. Mas Yumi o surpreende, dizendo que
Eles deveriam ir apenas eles dois. Mas logo que percebe que o que ela disse poderia ser interpretado de forma errada, ela diz um pouco nervosa, quero dizer, em um encontro falso. E Eondo, também um pouco sem graça, diz: "Ah, sim, nossos encontros falsos." Yumin continua falando e diz que o parque, perto do prédio dele, geralmente é cheio de flores de cerejeiras, e menciona que eles poderiam ir até lá. Então Yeondo pergunta se ela já esteve lá antes, quando as flores estavam na época de pico. Yumin pensa que ela costumava ir bastante naquele parque com Iseon na primavera, mas sem querer revelar isso para Yeondo, ela apenas diz que ela apenas notou que lá tem várias árvores de cerejeiras. Então, olhando para ela, Yeondo pergunta se ela gosta das flores de cerejeira. Yumin desvia o olhar. Sem dar uma resposta concreta, ela fica com uma expressão pensativa. Então, a história nos leva a alguns anos no passado. Yumin estava deitada em um banco, observando as flores de cerejeira, quando é surpreendida por Iseon, que se aproxima de repente, perguntando se ela está bem. Ela se lembra de ter ficado encarando ele por um momento, cercado pela bela paisagem que as flores de cerejeiras o proporcionava. E de volta para o momento atual, Yumin, com uma expressão pensativa, após ter lembrado de tudo isso, responde à pergunta de Eondo dizendo que ela costumava gostar. No dia seguinte, no apartamento de Iseon, vemos que o seu amigo acabou de acordar. Ainda sonolento, ele olha para Iseon e pergunta o porquê ele ainda não foi trabalhar. Iseon responde dizendo que já está de saída e avisa que tem comida na geladeira se ele estiver com fome. Seu amigo, olhando ao redor, percebe uma foto na prateleira e então pergunta o porquê ele não tirou aquela foto de lá, já que ele e a Yumin terminaram. Mas Iseon responde que é porque é uma foto de família também. Olhando para a foto, seu amigo diz que Yumin realmente o surpreendeu. Ele menciona que sabe que foi ela quem terminou, mas ele realmente achou que ela tentaria manter contato. E Seon pergunta o porquê ele achou isso. O que seu amigo responde dizendo: "Bom, você sabe, o amor de cada um em um casal não é sempre igual. Era o caso de vocês dois. A Yumin obviamente te amava mais do que você amava ela." Ao ouvir isso, Iseon fica pensativo e apenas permanece em silêncio. Então, quebrando o silêncio de forma descontraída, seu amigo diz: "E mesmo assim, ela te deu um pé na bunda. Por qual motivo foi?" O que Seon responde sem dar muitos detalhes: "Bem, imagino que eu tenha feito algo de errado." Seu amigo diz que realmente queria poder perguntar para Yumin, pois ele está muito curioso sobre isso. Então, Iseon diz que, na verdade, ele está pensando em ligar para ela. E isso surpreende seu amigo, que diz: "O quê? Você? Mas achei que você tivesse superado ela." E Seon responde dizendo como ele poderia já ter feito isso, e menciona que ela é como se fosse de sua família, enquanto em seus pensamentos ele imagina que, se eles tivessem se casado, seriam uma família de verdade. O amigo dele continua falando, dizendo que aqueles que amam cegamente podem ser as pessoas mais frias, e fala para que ele tenha cuidado. E Seon suspira e diz que ele está o assustando, o que o seu amigo responde em tom brincalhão, que é para ficar com medo mesmo. Em seguida, somos levados até o restaurante de Yeondo. Yeondo está cozinhando, quando Taejeon chega chamando por seu nome e perguntando se ele se lembra daquele prédio grande que está passando por reformas ali perto. Yeondo diz que sim, e pergunta o que tem ele. Então Taejeon comenta que alguns dos seus clientes comentaram que um chefe famoso vai abrir um restaurante lá. E preocupado, ele pergunta se será que isso irá afetar o restaurante deles. O que Yeondo, apesar de uma expressão um pouco pensativa, responde apenas dizendo que não sabe. Mas mesmo antes dele ter chance de continuar a falar, Taejeon sai correndo de forma bem apressada, enquanto, com a voz trêmula e gaguejando, ele deseja as boas-vindas para alguns clientes. Yeondo acha esse comportamento estranho e olha tentando entender qual é o problema, mas o que ele vê realmente o deixa chocado. A expressão em seu rosto é de surpresa e incredulidade, e tudo isso porque o cliente que acabou de chegar é ninguém menos do que Seo Jeong. Eu não sei se vocês se lembram, mas já foi falado antes na história que ela nunca ia visitar ele durante o horário de expediente. Ela sempre teve medo dos outros descobrir sobre o relacionamento deles, então era sempre às escondidas os encontros deles. Por isso que o Yeondo ficou tão surpreso dela aparecer ali daquele jeito. E pra gente entender melhor como foi que ela chegou até ali, precisamos voltar algumas horas antes.
Vemos uma moça chegando até a agência de Sojeong. Ela se prepara para entrar em uma sala, enquanto outra moça que está com ela diz para ela ir na frente, pois ela só precisa pegar uma coisa e já volta. O que ela concorda. E assim que abre a porta, ela fica com uma expressão de surpresa. Ela vê Sojeong sentada ali. Nervosamente e com a voz trêmula, ela cumprimenta Sojeong, dizendo ser um imenso prazer conhecê-la, e se apresenta, dizendo que o seu nome é Aran Shin. Sojeong, sem demonstrar muito interesse, continua com a cabeça baixa, olhando para seu celular, e apenas diz olá. Apesar do desinteresse de Sojeong, a jovem moça continua tentando puxar assunto animadamente. Ela comenta que já assistiu todos os programas que Sojeong fez, e que adorou cada um deles. Sojeong, ainda sem olhar para ela, apenas diz obrigada. Então a jovem continua e comenta que elas se encontraram uma vez brevemente, em uma premiação. Sem graça, ela comenta que tem certeza que ela não deve se lembrar, já que isso aconteceu faz algum tempo. E enquanto ela fala, Sojeong continua olhando para o celular, e vemos que o que ela olha são as redes sociais de Yeondo. Vendo que as suas tentativas de iniciar uma conversa não deram certo, a moça fica sem graça, e um silêncio um pouco desconcertante se instala no lugar. Se sentindo mal por conta da situação, ela pensa que queria muito falar com Sojeong, mas a atmosfera está tão desconfortável. Ela se pergunta o que ela deve fazer e se será que ela acabou irritando Sojeong. É quando de repente alguém abre a porta e uma outra moça entra. Sorridente, ela cumprimenta as duas, chamando ambas pelos nomes e pergunta o que elas estão fazendo ali. Antes que Aran tivesse a chance de responder, Sojeong muda repentinamente de atitude. Se levantando rapidamente e com um grande sorriso, ela a cumprimenta. Elas começam a conversar animadamente, mencionando que fazia muito tempo que não se viam. As duas continuam conversando confortavelmente, como se já se conhecessem há muito tempo, enquanto Aran, sem graça, se aproxima e, fazendo uma leve reverência, cumprimenta ela também. Diferente de Sojeong, ela responde o cumprimento e pergunta o que elas estão fazendo ali, mencionando que ela foi até ali para falar com o presidente, mas não achou ele. Então Aran responde, dizendo que o gerente queria ver ela, então ela está ali só de passagem, e Sojeong diz que ela também. E em seguida, de forma repentina, Sojeong se aproxima de Aran. Com um sorriso brilhante e de forma amigável, ela diz que estava ficando entediada, então está feliz que Aran também está ali. Pausa para apreciar a falsidade dessa pessoa. Aran olha para Sojeong confusa, sem entender o porquê ela mudou tão repentinamente de atitude. Enquanto a outra moça, animada, diz que fica feliz que elas já se tornaram amigas e pede para que Sojeong, por favor, cuide bem de Aran. O que Sojeong responde dizendo que é claro. Ela menciona que assim como ela a ajudou no início, ela também fará isso por Aran. Talvez tenha ficado um pouco confuso essa interação entre elas três, mas para entender, essa terceira moça de cabelo escuro que chegou por último é uma atriz mais antiga e mais experiente. Ela é meio como uma sênior da Sojeong. Já a Aran, que é essa moça mais jovem de cabelo claro que chegou primeiro, ela é novata. Então provavelmente é por isso que a Sojeong teve esse tratamento tão diferente entre elas duas. Só por aí já dá para tirar uma base do caráter dela, né? Mas, continuando a história, a Sênior pergunta se elas já almoçaram e menciona que, como elas já estão todas juntas ali, seria legal se elas saíssem para comer juntas. E pergunta se elas estão livres. Aran imediatamente responde animada que sim, e em seguida Sojeong também concorda. E como ela não dá ponto sem nó, com aquele arzinho manipulador no ar, ela fala que tem um lugar que ela queria experimentar e pergunta o que elas acham de ir até lá. E isso nos leva de volta até o momento atual, onde Sojeong, acompanhada das suas outras duas colegas de trabalho, estão chegando no restaurante de Yeondo. Assim que elas entram, todos os olhares se voltam para elas, e murmúrios podem ser ouvidos por todos os lados, as pessoas comentando que não acreditam que atrizes famosas estão ali. E foi no momento de toda essa comoção que Yeondo percebeu quem estava ali. Enquanto Taejeon saiu correndo para recebê-las, Yeondo apenas permaneceu em silêncio e pensativo. Porém, rapidamente Taejeon retornou até a cozinha. Brilhando de animação, ele perguntou animadamente para Yeondo se ele viu quem havia chegado, e comenta que elas são as primeiras celebridades a virem para o restaurante. Sem conseguir esconder a sua felicidade, ele diz que irá pedir autógrafo para elas. Porém, sem nenhuma animação,
Yeondo começa a retirar o avental enquanto diz que sim, ele viu. Em seguida, acabando com toda a animação de Taejeon, ele diz: "Eu mesmo atendo essa mesa. Fique na cozinha." Incrédulo, Taejeon começa a resmungar, dizendo que isso não é justo. É a primeira vez que celebridades vêm ao restaurante e ele estava tão animado para poder atendê-las. Mas Yeondo, mantendo seu tom sério, apenas diz que irá levar um pouco de água para elas e Taejeon deve se apressar e começar a cozinhar os pedidos. Em seguida, ele se aproxima e coloca a garrafa de água sobre a mesa, em completo silêncio, enquanto Sojeong o observa. A Sênior é a primeira a tomar a palavra, mencionando que não sabe o que pedir, então pergunta a Sojeong se ela recomenda algo. Mas Sojeong responde dizendo que também é sua primeira vez ali. Então, olhando para Yeondo, ela se dirige a ele e pergunta: "Qual é a recomendação do chefe?" Olhando para ela pelo canto dos olhos, ele permanece com uma expressão séria. Enquanto provavelmente pensa na resposta, podemos ver uma breve lembrança dele. Alguns anos atrás, ele já estava em casa, quando Sojeong chega. Ele a recebe calorosamente, enquanto ela diz se não foi ótimo ele ter se mudado para ali, pois assim agora eles podem se ver mais. Ele beija a cabeça dela com carinho, enquanto diz que sim, que está feliz por ter ouvido ela. Ela acaba percebendo que ele estava trabalhando em algo e pergunta o que ele estava fazendo. Então ele menciona que estava criando um cardápio e pergunta se ela quer dar uma olhada. Ele continua, mencionando que são todas as coisas que ele já cozinhou para ela e comenta que adoraria ouvir a opinião dela sobre isso. Mas Sojeong, demonstrando pouco interesse, começa a bocejar e diz que ele só deve escolher o que quiser, mencionando que tudo que ele cozinha é muito bom, então qualquer coisa serve. E Yeondo tenta insistir, dizendo que ainda assim ficaria feliz com a opinião dela. Mas antes que ele pudesse concluir essa frase, Sojeong dá as costas, mudando completamente de assunto, falando sobre seu dia, falando sobre as coisas que aconteceu no set de filmagem naquele dia. Enquanto ela continuava falando sobre o seu dia e sobre suas coisas, Yeondo ficou parado ali, mais uma vez olhando para as costas dela. Aquela não era a primeira vez que isso acontecia. As coisas que eram importantes para ele não pareciam ser importantes para ela. E após essas lembranças, Yeondo, mantendo a seriedade e o profissionalismo, responde sugerindo uma opção do cardápio. Elas fazem as suas escolhas e ele apenas diz que em breve trará os pratos para elas. E em seguida se retira. Conforme ele se afasta, Sojeong permanece olhando para ele, provavelmente achando estranha a atitude fria dele. No momento seguinte, uma das companheiras de Sojeong menciona que esse lugar deve ser uma joia escondida e pergunta a Sojeong como ela ficou sabendo daquele lugar, tentando disfarçar sua frustração, pois aquela reação de Yeondo não era o que ela esperava. Ela responde a pergunta dizendo: "Foi uma amiga que me falou sobre. Já faz um tempo isso, mas demorei para vir." Enquanto isso, Yeondo volta para a cozinha. E chegando lá, ele vê Taejeon, ainda revoltado, resmungando frustrado. Como aquilo não é justo, e mencionando que Yeondo é muito egoísta. Então Yeondo pergunta para ele se ele não vai parar de resmungar. Mas Taejeon, ainda inconformado, continua reclamando, que é a primeira vez que ele vê celebridades de perto, mas Yeondo tirou isso dele. Então, Yeondo pede desculpas, dizendo que isso era algo que ele também sempre quis. Porém, em sua mente, ele pensa que apesar disso, ele nunca imaginou que isso só aconteceria depois que eles terminassem. Em seguida, ele tenta tranquilizar Taejeon, dizendo que essa é a primeira e a última vez que ele faz isso, e diz que na próxima irá deixar tudo nas mãos de Taejeon. Ainda frustrado, Taejeon diz que só vai deixar passar dessa vez porque Yeondo é seu chefe. Alguns momentos depois, vemos que elas já terminaram a sua refeição. Enquanto se preparam para pagar, elas agradecem e diz que estava tudo muito gostoso. Feliz, Taejeon agradece e diz que irá pegar a conta delas e pergunta se elas não se importarem se poderiam dar um autógrafo para ele. Enquanto as duas conversam com Taejeon, Sojeong fica um pouco atrás. Seu olhar parece buscar por Yeondo. Então ela o vê na cozinha e, se dirigindo a ele, diz que estava tudo muito gostoso. E em seguida menciona que irá voltar outras vezes. Yeondo ainda parece não conseguir acreditar em tudo aquilo. Ele retira a touca e, passando a mão pelos cabelos, ele suspira, permanecendo de costas para ela, e sem dizer nem sequer uma palavra. Logo após isso, elas vão embora, enquanto Taejeon se despede e pede para que elas voltem sempre. Mas Yeondo permanece ali, no mesmo lugar. Enquanto aperta a touca que está em sua mão, ele murmura: "Não volte."
Sua expressão era a expressão de alguém que estava esgotado. Em sua mente, ele pensava: cansei de te esperar. Minha gente, parece que Eondo finalmente está se libertando desse amor tóxico. E vocês, o que estão achando do desenrolar dessa história? Curiosos para ver os próximos acontecimentos? Então não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Espero vocês na próxima. Então, tchau, tchau e até lá!